Meus queridos irmãos, nesta manhã nós vamos estudar a lição de número 47 e o nosso assunto de hoje é sobre o preconceito. Nosso texto básico está em Mateus, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 5. Mateus capítulo 7 nos diz assim: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você poderá ver claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então nós temos aqui um texto que fala sobre o julgamento do outro, né? Quando nós julgamos o nosso próximo por alguma atitude, por alguma situação, e muitas vezes a gente não vê que a gente próprio talvez já tenha passado por aquela situação ou tenha feito a mesma coisa. Então Jesus diz assim: olha primeiro a sua atitude e corrige, para que depois você possa ajudar o seu irmão a corrigir a atitude dele. Então hoje o nosso estudo fala sobre o assunto. O assunto da nossa lição é Vencendo Preconceitos. Nós vamos falar a respeito do preconceito. Então hoje o nosso estudo aborda o tema sobre preconceito, um problema comum na sociedade, que tem sido alvo de ferrenha, discussão. Em todas as áreas da sociedade tem se discutido muito a respeito de preconceitos, inclusive no seio da família, justamente no lugar onde não deveria nascer tais atitudes, porque do lar, daí, de dentro do lar, é que emerge, todo resultado destruidor para a sociedade em geral, porque o lar é o formador de cidadãos, é ali que se forma o caráter, é ali que se aprende a conviver em sociedade. Então, quando o preconceito abrange o seio da família, ele vai estragar o relacionamento e não vai formar bons cidadãos. Então, o resultado vai ser destruidor para a sociedade em geral. Então, do seio da família é que deveria surgir os atos de afeto, os atos de compreensão, para produzir bons frutos na sociedade lá fora, Porque é onde se forma o caráter de cidadania no homem, onde nós aprendemos a ser bons cidadãos, no nosso lar, com os nossos pais, onde nós aprendemos a ter um bom caráter, um caráter ilibado, do seio da família, com os pais. É ali que se aprende. Nós não somos educados pela sociedade, nem pela escola, nem pela igreja. Nós somos educados pelos nossos pais dentro do nosso lar. Tudo que eu mostrar de educação, de amor, de afeto, de carinho lá fora, eu aprendi dentro da minha casa com os meus pais. Então o preconceito não existe só direcionado a pessoas, mas preconceito é uma coisa que pode se formar contra uma sociedade, contra uma determinada raça diferente, contra sexo, contra religião, Todas essas áreas, sexual, religiosa,
raça, cor, pensamentos, atitude, tudo isso pode gerar preconceito. Também consiste num juízo pré-concebido, quando nós fazemos uma atitude de julgamento pré-concebido. Eu olho para a pessoa, já julgo, sem conhecer, sem saber a situação, estou julgando, né? Eu preconcebo uma ideia. E isso gera atitudes agressivas, né, a outras pessoas ou a lugares distintos e suas tradições estranhas e seus costumes. O que é estranho para mim pode gerar preconceito em mim. O que é desconhecido para mim pode gerar um preconceito em mim. Então a Bíblia proíbe julgamentos em qualquer nível. E Jesus enfoca que é o próprio que julga que estará debaixo de julgamento. Se eu julgo o outro, eu estarei debaixo de julgamento. E ele acrescenta, né? Ele acrescenta que cada um deve julgar a si mesmo e entender que ninguém é justo para apontar o outro. Então eu não posso apontar o defeito do meu irmão porque eu não sou justa. Não há justiça em mim. Eu não retenho a verdade. Então não posso julgar. O juiz tem que ser justo, imparcial. Ele não pode julgar. Então, em suma, Jesus diz que aquele que se acha no direito de julgar o outro torna-se o quê? Hipócrita. O que é um hipócrita? É uma pessoa que é falsa em sua devoção. É um falso religioso. Ele é um falso perfeito. Ele é falso em todas as coisas. Então ele é um hipócrita. Porque ele quer que o outro se torne perfeito, sendo que ele não é perfeito. Então ele é hipócrita. Jesus diz, você é hipócrita. Então, quanto aos direitos do cidadão, a nossa Constituição Federal, ela garante o exercício dos direitos sociais, dos direitos individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. Então, ela tem isso como valores supremos. E ela reza que é de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Bom, isso é o que reza a nossa Constituição. Pela Constituição é oferecida ao cidadão toda a garantia dos seus direitos, são assegurados pela Constituição, mas na prática, na sociedade, existe o preconceito, tanto de forma declarada e real, quanto de forma velada. A Bíblia nos ensina como vencer o preconceito nas nossas vidas. Não na vida do outro. Eu não vou vencer o preconceito do outro. Eu tenho que vencer o meu preconceito. Eu não vou vencer o preconceito da sociedade em geral, mas eu posso vencer o meu preconceito. Posso trabalhar em mim. Então, nós precisamos olhar para nós, as nossas atitudes, e identificar se não temos agido de forma preconceituosa a respeito de qualquer pessoa, a respeito das suas crenças, a respeito dos seus conceitos, dos seus pensamentos, da sua cor ou da sua maneira, né, de dirigir a vida nos relacionamentos. Nós temos que olhar para nós mesmos. Como Jesus disse, tira a trave do teu olho. Uma trave é muito mais do que um cisco. Eu vejo o defeitinho do meu irmão e esqueço do meu defeitão. Então, rever os nossos conceitos à luz da palavra é muito bom. Agora, preconceber ideias a respeito do outro é muito ruim. Não vale a pena. E é justamente isso que Jesus disse.
Você fica olhando o outro, não olha para você mesmo. Enquanto você olha para o outro, você não corrige você mesmo. Enquanto você olha o defeitinho do outro, você não vê os seus grandes defeitos. Então nós temos que olhar para nós mesmos. Preconceito na sociedade em geral. Preconceito é amplamente disseminado na sociedade. E isso através dos inúmeros meios, né, de comunicação. E dentre esses meios, a internet tem sido um veículo de grandes proporções, porque ela alcança um público considerável em toda a faixa etária. A internet, ela abrange desde a mais tenra idade até a mais alta, até o mais velho. Então, ela é um veículo perigoso. Conforme o comentário do Luciano Cerqueira, está na nossa lição, né? As pessoas gravam situações de discriminação que acontecem nas ruas. Isso nós vemos todos os dias nos jornais, né? Na mídia, nós vemos. Situações discriminatórias que são... que acontece na sua, a pessoa grava, qualquer um que passa grava e mostra, né? Fazem seus desabafos, compartilham suas ideias, expõem estabelecimentos. E essas informações, elas se espalham em segundos nas redes sociais. Até no momento em que está acontecendo, ela pode ser colocada online para todos presenciarem aquela cena horrorosa, né? E nós sabemos que a maioria dessas informações chegam de maneira distorcida, por vezes de forma mentirosa, como nós chamamos, né, de fake news. Então, por um lado, as redes sociais ela aproxima as pessoas porque é um espaço livre para que todos possam expressar seu ponto de vista de maneira democrática, exercendo seu direito de cidadão, compartilhando seus atributos, né, um com o outro. Mas, por outro lado, esse meio de comunicação dissemina os discursos de ódio, de preconceito, fortalecendo esse mal, às vezes de forma clara, sem respeito nenhum, mas também às vezes de forma velada, para não se expor muito. A pessoa coloca lá uma mensagem sutil, entre linhas, subliminada, mas é agressivo. Então, o cristão verdadeiro, que mostra ao mundo a sua condição de embaixador de Cristo, deve se proteger da contaminação desse sentimento faccioso que discrimina o próximo. Mas isso nós dizemos do cristão verdadeiro, do verdadeiro mensageiro, do verdadeiro embaixador de Cristo. Esse vai procurar não disseminar tais coisas, não distribuir tais coisas. E para nos instruir, né, enquanto cristão, nós encontramos vários exemplos e orientações na palavra de Deus que nos ajuda a afirmar a nossa posição contrária ao ódio e ao preconceito, assim como é o desejo do nosso Pai Celeste. Segundo Coríntios 5:20, está escrito assim: dizendo que nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Portanto, a nossa missão no mundo é proclamar a vontade de Deus através da nossa vida e também fazendo isso através das nossas ações e palavras. Com a minha vida que eu mostro ao mundo que sou um embaixador de Cristo. Segundo a Bíblia,
Não nos compete entrar em demandas, em disputas, pleiteando direitos por lei, levando outras pessoas aos tribunais humanos em defesa própria. Conforme Tito, capítulo 3, versículo 9, que nos diz assim: evite controvérsias, tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. De nada vale uma lei se ela não for cumprida. De nada vale uma ordem se ela não for cumprida. 1 Coríntios 6,16, na parte B do versículo, declara que nós temos a mente de Cristo. Então, quem tem realmente a mente de Cristo anda segundo o propósito para o qual Deus nos criou e nos comissionou na terra. Um embaixador de Cristo precisa ter a mente de Cristo, ou seja, os seus pensamentos, a sua vontade, o seu evangelho dentro dele mesmo, produzindo amor, produzindo paz, produzindo boa convivência. Esse é quem tem a mente de Cristo. 1 Coríntios 6, versículo 12, o Paulo falando, da nossa transformação, e ele nos lembra que ainda estamos aqui no mundo expostos aos perigos das tentações, e ele fala que nós temos que resistir. Ele falando assim: olha, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Quem tem a mente de Cristo não deixa que as coisas ruins dominem a sua mente, produzindo ações inconvenientes. Assim como Jesus andou com pecadores, trilhou caminhos perigosos, mas ele não se deixou dominar por nada nesse mundo. Ele nunca pecou. A nossa conduta como cristão deve ser a mesma de Jesus, resistindo à vontade própria, vontade da nossa natureza carnal, terrena, em prol de uma vida santa, condizente com a nossa posição de filhos de Deus, cidadãos do reino celeste, embaixadores de Cristo. Nós temos que ter esta posição, andar como Jesus andou, agir como ele agiu e obedecer o que ele nos ordenou. Então, como lidar com o preconceito? Quando nós estamos lidando com o preconceito, qual será a nossa atitude? Mesmo sendo corriqueiro na sociedade, os atos de preconceito praticados contra o próximo, e às vezes até considerados como comum, mas para a Bíblia é contrário à vontade de Deus. Paulo exorta Timóteo no trato com a igreja como ministro, em suas obrigações de pastor. Ele fala assim, ele diz assim em 1 Timóteo 5:21, ele fala assim: não faça nada por favoritismo. Ou seja, não seja preconceituoso, para com aquele que você vai escolher. Não seja levado pelo favoritismo, pelo seu querer. Favoritismo é um tipo de preconceito. Leva a pessoa a beneficiar uma pessoa querida sem necessidade, em detrimento do outro mais capacitado ou mais necessitado, por vezes, de uma ajuda. Eu ajudo aquele que eu amo e aquele que não é tão querido. E aquele que é meio estranho, não vou ajudar? Aí eu vou beneficiar a minha família, eu vou beneficiar os meus. Mas e o outro? Que talvez precise muito mais do que
o da família. Então, aos olhos do Senhor, ninguém tem lugar de destaque. O seu amor é derramado sobre toda a humanidade de forma geral. Deus não procura uma pessoa que seja compatível com o seu amor, porque em João 3,16 declara, né, que ele amou o mundo, ele amou todas as pessoas, ele não amou uma pessoa ou um certo tipo de pessoa, ele amou o mundo. Então o preconceito é gerado pelo julgamento malicioso de um coração humano que procura amar segundo o seu pré-requisito. Nós não podemos escolher a quem amar. Nós não podemos ter diferença preconceituosamente, separando um do outro para amar um e não amar o outro. Nós não podemos fazer isso. O homem natural, o homem terreno, ele define o objeto de amor segundo a sua vontade, segundo aquele que preencha as suas exigências. Será necessário ser amado por ele. Não, aquele que preenche as minhas exigências, este eu amo. Mas se me decepcionar, eu o abandono. Não é assim que o ser humano pensa? Dentro do lar, o julgamento das atitudes, por vezes, são consideradas inadequadas pelos familiares e o preconceito fala mais alto. A própria família se volta contra aquele ente querido que não está agindo de acordo com aquilo que a família quer, que a família determina como padrão. Então ele é rejeitado. Quando o comportamento do irmão não me agrada, eu não posso julgá-lo. Porque se eu julgá-lo, eu estarei desagradando a Deus. E no lar, quando um parente age de maneira a não agradar a todos, ou mesmo que não esteja agradando ao próprio Deus, não pode ser desprezado ou banido do convívio com a família. A Bíblia não permite que essa pessoa seja banida, seja desprezada, porque tem atitudes contrárias ao olhar da família. Porque não agrada, né, o jeito de ser ou a forma de agir do outro. Ele não pode ser desprezado segundo a palavra de Deus. Então, no lar é que deve reinar a compreensão, o amor, o respeito, a tolerância daquele que difere dos padrões humanos e até mesmo dos padrões espirituais. Ele precisa de muito mais amor cristão. Esse é que precisa. Então, na Bíblia nós encontramos alguns exemplos, né, de superação de preconceitos, como, por exemplo, na parábola do bom samaritano, quando Jesus combate a animosidade dos judeus com aquele povo samaritano, por princípios que não eram comuns entre eles. Os israelitas e os samaritanos tinham costumes diferentes, então havia aquele preconceito, aquela animosidade. Então, nessa parábola do bom samaritano, Jesus deixou bem claro que o amor é voluntário, nunca forçado, e sem condições impostas ao ser que precisa dessa manifestação de afeto e de carinho. Ele deixou bem claro a situação do preconceito no caso do bom samaritano. Então, outro exemplo também clássico, né, de preconceito declarado, está lá em João 1, versículo 45 a 47. Jesus estava escolhendo seus discípulos e ele vai chamar 2 deles, Filipe e Natanael, para segui-lo. Então, Filipe encontra Jesus, conversa com Jesus e ele vai ao encontro de Natanael e ele declara ter encontrado o Messias esperado por Israel.
Olha, Natanael, eu encontrei aquele que deveria vir. Ele é o Messias esperado. Ele é o Filho de Deus. Natanael israelita, né? Preconceituoso como era. Logo contestou o amigo. Filipe diz assim: Jesus de Nazaré, filho de José? Ora, Nazaré não passava de uma pequena aldeia menor, a mais desprezada da região. E Jesus, além de nazareno, ele era filho de um carpinteiro, um homem comum da sociedade, trabalhador braçal, sem status social. Simplesmente José era um na multidão. Então Natanael expressa dúvida a respeito do fato. Ele fala assim: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Hein, Filipe? Aí o Filipe desafia a Natanael a ir com ele e constatar, né, com seus próprios olhos a veracidade de Jesus ser mesmo o Messias. E Jesus confronta Natanael. Ele diz: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes do Filipe te chamar. Eu vi você. Por quê? Porque Jesus percebeu a atitude preconceituosa de Natanael, mas Jesus não fez isso com um olhar julgador. Ele declarou ser o Natanael um verdadeiro israelita. Olha, isso aí é um verdadeiro israelita. Porque Jesus conhece o coração. Apesar das palavras, apesar das atitudes, Jesus conhece o coração. E como ele era verdadeiro, como tal, ele não escondia os seus sentimentos a respeito dos fatos. Ele agiu de forma clara, expressando livremente a sua posição de Nazaré. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Esconder um sentimento preconceituoso através de discursos, negando o fato em si, para não lidar com a situação ou adquirir uma imagem negativa diante dos outros, não resolve a questão dentro da alma. Preciso encarar a situação, procurar cura na palavra de Deus. Ela nos ensina a lidar com o preconceito, não com o outro, mas o preconceito dentro de nós mesmos. Muitas vezes nós somos preconceituosos, mas nós não aceitamos o fato e procuramos esconder aquele lado, né, da nossa personalidade. Então o próprio Jesus, ele sofreu muitos preconceitos na sua própria cidade, no meio da sua comunidade. Porque Jesus foi em Nazaré pregar, entrou na sinagoga, leu a palavra, mas eles rejeitaram ele. E além de expulsarem ele lá de Nazaré, eles tentaram levar Jesus, jogá-lo do precipício, né, lá no topo da colina. Jesus não revidou, Jesus não respondeu, não se irritou, ele simplesmente saiu de lá. Nós temos que aprender a ser como Jesus. Porque nós humanos temos um jeito de viver, bateu, levou. Mas não é assim mais. Como cristãos, como pessoas transformadas, nós temos que ter outra atitude. Então vamos ver o problema do preconceito no seio da família, né? A visão da família a respeito do preconceito. Então, a família cristã, ainda que sofra pressão da sociedade a respeito da visão bíblica, que é contrária ao preconceito, e mesmo sendo vista como ultrapassada ou como um povo conservador de ideias arcaicas, ela deve se manter firme ao lado dos ensinos de Jesus e seguir os seus exemplos. Não se deixar levar pela visão da sociedade, pela pressão
Então, conforme a visão de Jesus, preconceito é uma resposta errada do homem diante da situação vivida no dia a dia com o outro e principalmente no seio da família. Deixando de lado os seus próprios conceitos, o cristão ele precisa parar e refletir a respeito do que Jesus faria em tal situação. Ele deve perguntar para ele mesmo o que Jesus diz sobre isso. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Cristo aprova ou não esta atitude, esta situação? Então, se na Bíblia a resposta for sim, sim, Cristo aprova, cabe buscar em Cristo mesmo, a sua palavra ajuda para aceitar aquela situação de forma humilde. Mas se não for também, não, Jesus não aprova. Cristo aprova? Não, Cristo não aprova. Segundo a palavra, ele não aprova. Cabe então ao cristão agir com sabedoria, com amor, conforme orienta a palavra de Deus. Tolerância, em amor, suportando uns aos outros. Então o cristão ele sofre muitas perseguições, ele é mal entendido pelo mundo. Mas o Senhor sempre cuida dos seus. Nós não temos que temer porque somos perseguidos, sofremos preconceito, sofremos perseguição. Somos apontados como um povo esquisito, um povo estranho que segue um livro. Nós não temos o que temer. Mesmo que não seja fácil sofrer preconceito, o cristão tem que aprender a lidar com a perseguição sofrida, ter bom senso, não agir nas situações injustas, ter sabedoria, mesmo sendo vítima de perseguição, de preconceito. A família cristã, ela deve se unir aos desejos de Jesus, praticar o amor, mostrar humildade, tolerância para vencer as suas diferenças no convívio diário do lar, porque cada pessoa é diferente da outra. Cada uma tem o seu conceito, o seu pensamento, o seu modo de agir, o seu modo de viver. Então é preciso ter tolerância, mesmo que não agrade. O ser humano é livre para ser quem ele quiser ser. Deus não criou marionetes, eu sempre falo isso. Deus não criou marionetes. Ele criou seres humanos livres, com livre-arbítrio, para ser quem quer que seja. E dentro do lar cristão, a pessoa tem que ser compreendida, seja ela quem for, haja ela como agir. Nós não temos o direito de julgar, de banir aquele membro da família ou de jogar aquele membro para um lado, não conviver com ele. Não, nós temos que amar, nós temos que proteger, nós temos que amparar. Não é verdade? Nós sempre venceremos o mal com o bem. Nós sempre conseguiremos derrubar as mentiras com a verdade, porque Cristo é a verdade. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Por isso, irmãos, vamos procurar olhar as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações, examinar. Há preconceito em nós? Somos preconceituosos? Estamos olhando muito o agir do outro e não estamos procurando aproximar para ajudar? Então nós temos que rever os nossos conceitos, tanto como família cristã, como um verdadeiro cristão e também como membros do corpo de Cristo. Nós temos que rever os nossos conceitos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a cada dia, porque tem sido muito difícil para nós viver como cristãos no mundo,
mas não é impossível.